dia, pessoal. Purricast aqui na área. Alan e Flávia novamente. Bom dia, Flávia. Bom dia, Alan. Bom dia, pessoal. Tudo bem aí? Tudo bem? Bora falar de reggae aqui. Um assunto que você Começar a gosta, né? semana. Um assunto que você já fez tutoriais, já publicou dois tutoriais. A gente vai colocar o link aqui. Começando essa semana, semana 3 eventos de Granite, Flávia, do Granitos modelos open source da IBM. Então, bora lá compartilhar sua tela e ver o que a gente tem. Então, mostra ali a nossa playlist no YouTube para você que está chegando agora. Então, a gente já começou uma série com os modelos Granite da IBM, os modelos de IA, de linguagem, código confiáveis, treinados com critério para negócio. A gente faz parte de uma iniciativa global de divulgar o Granite para os desenvolvedores e eu, a Flávia, o nosso time aqui está divulgando essa série para dentro, para fora da IBM, para todos os lugares. Então a gente já começou, já tivemos o primeiro episódio, que fui eu e a Flávia mesmo, falando da teoria dos modelos Granite. Já tivemos uma outra, um outro tutorial que eu e Paulão fizemos falando de resumo de texto. E agora vamos falar de RAG. Então, só para mostrar para vocês, vai na página dos workshops lá, Flávia. Nessa iniciativa dos workshops do Granite, isso. Então, nessa iniciativa, a gente tem 4 workshops aí nessa página. Os links estão todos aqui na descrição. Tá? No episódio anterior, eu e o Paulão fizemos o pre-work, aí, a configuração. Então, instalar o Python, instalar o Olama, baixar os modelos. Então, se você perdeu e quer acompanhar, volta lá naquele vídeo. A gente vai falar um pouco aqui hoje, mas não vai fazer essa parte. Fiz com o Paulão, então, esse Lab 1, que foi o resumo de documentos. Pegamos um texto lá enorme de 200 páginas e mostramos como reduzir ele em 5 parágrafos. E agora, hoje, a gente vai fazer o Lab 2, eu e a Flávia. Amanhã tem o Lab 3 de séries temporais e quinta-feira tem o Laboratório 4 gerando o código. Falando em código, Flávia, muitos me perguntavam daquele assistente de código que a gente usa localmente. E eu, volta lá na playlist, eu acabei fazendo um videozinho de 3 minutos, que está aí na playlist também, esse do código com Olama. Então, se você quer usar os modelos Granite aí local na sua máquina, para te ajudar a desenvolver código integrado no VS Code, é só seguir esse vídeo aí rapidinho, 3, 4 passos, você já tem a sua máquina aí configurada para você rodar Granite e aumentar sua produtividade no desenvolvimento de código. Vamos lá então, Flávia. Hoje então a gente vai falar de RAG. Então, explica aí pra gente um pouco essa sigla. Todo mundo tá falando RAG, 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 RAG. Mas o que é isso? Dá uma introduzida então pra gente contextualizar antes da gente ir pro laboratório de hoje. RAG é basicamente Retrieval Augmented Generation, né? Está escrito aqui no texto. Acho que o Alan vai colocar o link dessa para essa figura aqui também, para esse Coloco, coloco. repositório. Tá. Basicamente eu estava comentando aqui que o RAG é uma curadoria de documentos sobre o domínio que eu quero especializar a resposta do meu modelo. E para isso a gente usa, além do modelo que vai fazer a geração de texto, né, de respostas ali, um modelo de embeddings para transformar o meu contexto, os meus documentos baseados ali, né, no meu domínio em representações vetoriais que vão ficar num banco. E aí esses vetores, eles vão servir para eu fazer uma busca, né, e bater ali o que é mais próximo com o que eu estou pedindo para o meu modelo, com o meu Tá. input. E aí o que vier de retorno vai ser usado para construir um contexto ali, e para ser colocado dentro do meu prompt, que vai ser enviado para o meu modelo, para assim conseguir construir um contexto e uma resposta um pouco mais especializada. Legal. Então Foi só vamos isso. rever alguns conceitos aí. Uma coisa que a gente sempre fala muito, eu friso em vários vídeos, é que os modelos de linguagem, os LLMs, os GPTs da vida,
eles são modelos de língua, né? Eles entendem texto e escrevem texto, mas eles não têm o contexto. Às vezes eles dão a resposta correta, sim, porque eles foram treinados com um volume muito grande de dados, então eles têm uma certa informação ali para aprender a língua, mas ele não é contextualizado na informação que você precisa para o seu caso de uso, para a sua empresa, para o seu negócio. E o RAG acaba sendo a forma, uma arquitetura, né, um sistema em volta do modelo mais comum para se usar, porque a gente faz exatamente o que a Flávia explicou, que seria, né, Flávia? Eu faço um mini Google ali, vai, uma mini bibliotequinha É, dos meus documentos para usar o modelo. E aí esse diagrama está falando que quando o usuário ele faz um input, a gente tem um outro caminho, né, de buscar a informação contextualizada sobre aquela pergunta que a gente quer, informações confiáveis que a gente forneceu, buscar essa informação, anexar essa informação na pergunta e aí deixar o modelo, o Foundation Model aqui, que é essa bolinha verde aqui do diagrama, gerar a resposta, que é essa factual, né? Resposta factual com base na informação que a nossa basezinha ali, o nosso, com base na base, né? Com referente ali àquela fundamentação da informação. Então fica muito. É o uso, vamos dizer assim, não só correto, mas o uso mais preciso dos modelos de linguagem. Então, e um outro detalhe aqui que exatamente. você falou que a gente vai mostrar é o modelo de embeddings, né, que é o seu projeto aí que você trabalha. Então a gente vai dar alguns exemplos e até a importância desses modelos de embeddings nesse fluxo. Vamos lá então, Bom, retomando, então, esse é o segundo lab da série de workshops do Granite. Os links estão na descrição. E o segundo é sobre justamente fazer o RAG usando uma biblioteca que chama LangChain. E ele é feito, executado aí em Jupyter Notebooks. Tem toda a instrução lá. Se você perdeu, essa série tem a introdução dos modelos Granite, que eu e a Flávia mesmo fizemos. E já tem o primeiro tutorial que eu e o Paulão fizemos, que é resumo de documento. Então vamos lá, a Flávia vai rodar o segundo laboratório. bom, esse notebook aqui tem mais algumas explicações aqui sobre o setup e tudo, né, e um pouquinho do que significa o RAG aqui. Do jeito que está configurado aqui, eu preciso do Python 3.10 ou 3.11, Certo. né? Inclusive, as primeiras vezes que eu rodei aqui, eu precisei mudar a minha INV, porque eu usando o 12 para um outro exemplo aqui, então Essa parte já tem lá no ele vai. laboratório 1, que eu e o Paulão fizemos. Se quem quiser acompanhar, a gente configura lá também, o Lama e tudo. Nesse a gente já está assumindo que a gente já fez o laboratório 1. Mas beleza, roda a célula aí para conferir Eu estou na que minha tá na versão versão certa, correta. né? Aqui no VS Code ele mostra, né, o kernel que eu estou usando aqui. Aí eu tinha criado uma env aqui limpa, né? Aqui eu só coloco aqui quando eu vou, principalmente quando eu vou publicar os notebooks, eu ponho esse porcento aqui na frente para ele não ficar com todo o log do Tá, install aqui, mas ele instala instalou igual, tudo. só esse capture aqui. As dependências. Aí aqui, Isso. isso. Aí aqui o primeiro passo, né, é escolher o meu modelo de embeddings, né? Esse aqui é o que está disponível no Olama, mas eu acho que existem outros lá também que podem Sim. ser usados. O que estava no exemplo lá da figura do REG é um modelo da IBM que está disponível no Watson X também, que é o Slate. Tem algumas versões diferentes dele. E aí, dependendo da sua conexão aqui, você consegue usar aqueles modelos que estão disponíveis no Watson X também. Depois, a gente precisa do banco de dados, de vetores, né? Aqui a gente tem um banco, né, que é o Milvus aqui, que a gente vai usar essa versão dele. Mas também naquela figura lá tem como você conectar Com com banco é, remoto, tudo. Aqui, a título de banco exemplo, né, remoto. Flávia,
esse banquinho, ele cria um arquivo local aí na sua máquina, que é onde ele vai simular o banco de dados, né? Vai rodar esse Milvus, que é um banco de dados open source, mas ele não vai conectar, mas é claro, você pode conectar num banco de dados remoto, qualquer banco que acessa, que tem a função vetorial, né? O Postgres tem e outros também tem. Aí você pode usar. Como esse é só um Tem a exemplo, a opção gente do está fazendo. Chroma Tem o também, Chroma também, que é mais padrão, tem e várias aí também opções. é em memory. Isso, que aí dá para usar também, que não precisa ter conexão nenhuma externa, né? Legal. Aí aqui, depois, né, eu tenho aqui o passo de selecionar o meu modelo, né? Eu estou rodando o Olama local aqui, que o Alan e o Paulão mostraram como faz, né, nos passados aqui, nos Isso. tutoriais passados. Aí aqui eu só deixo aberto Para você ver que a está web rodando. UI aqui para eu ver. É. Isso. Aí nesse caso aqui, mas é meio padrão aqui a porta, tudo o host que ele usa. E a minha versão que eu tenho aqui, que eu fiz o pull anteriormente, é essa aqui, Dance Latest, né? Que eu acredito que seja o 8B também. É o 8B. Isso, é o 8B. E É. esse Replicate aí, que é a opção de rodar remoto, também a gente não vai passar hoje, mas tem lá no outro tutorial também como rodar. Se você não tem uma máquina suficiente poderosa para rodar um modelo desse, existe esse serviço. A IBM te dá um crédito de 50 centavos. Eu e o Paulão rodamos, Flávia, e rodamos o livro inteiro, não gastou nem 0,0000005 centavos para resumir o livro inteiro. Então Ah, também é uma então, opção. tranquilo. É, bom, aí uma vez que eu tenho aqui a instância, né, do meu modelo aqui, eu vou fazer a parte aqui que seja talvez a mais importante para o negócio, né? Quando eu tô aqui, a gente vai dar um exemplo meio aleatório, né, sobre a vida aí do Silvio Não, Santos. não é meio aleatório, foi Mas, escolhido a dedo, não é aleatório. é, mas substitua aqui pelo contexto que faz sentido para o seu negócio, né, que você quer fazer a sua curadoria aí de contexto, de documentos, tudo aquilo que você quer que o modelo saiba responder, Isso. saiba dar uma resposta um pouco mais assertiva. Aí existem algumas formas de fazer esse banco também. Então, uma delas, né, para fins de exemplo aqui também, é você criar textos baseados, né, extraindo eles de URLs de sites, né? Então, eu posso fazer uma curadoria de sites diferentes. Nesse caso aqui, a gente está pegando o Wikipedia, porque é aberto, é livre, né? Enfim, a gente pode pegar as informações de lá. Isso. Mas eu posso ter em formato JSON, né? Pegar vários PDFs e transformar eles em documento JSON e colocar no meu banco também, para serem, né, transformados em vetores. Tem várias formas de criar essa Sim. curadoria de contexto aqui. Nesse caso aí o que ele está fazendo, ele está pegando uma página da Wikipedia do Silvio Santos em português e também baixando, né, e fazendo aí a quebra em blocos de 300 caracteres ali, que é esses chunks que a gente fala lá no de resumo de texto, a gente também fez esse passo. E aí ele quebra em vários pedaços de texto, né? Isso, é. Para poder salvar depois. Então, aqui ele vai salvar tudo aqui num text, né? Aí aqui, depois, com esses textos, né, quebrados ali, eu vou salvar eles dentro do meu banco aqui. Isso, vai jogar todos aqueles blocos de textos no banco de dados vetorial e ele vai criar os vetores e vai guardar. Os vetores são importantes, tá, gente? Porque esse banco de dados ele não é de texto e palavra-chave, né, Flávia? Como a gente tem um banco de dados SQL, que a gente joga um documento lá e daí faz uma consulta com uma palavra lá, Silvio, e aí ele vai pegar via texto, fazer aquela busca. Nesse caso aqui é um pouco diferente, por isso que eu falei que é um mini Google, né? Ele pega qualquer bloco de texto e converte para um
vetor, ou seja, uma coluna, né, de números. E aí quando a gente faz uma busca, o que ele faz? Estava lá no diagrama. Ele pega o seu texto, não é só uma palavra-chave, né, Flávio? É um texto, que é o nosso prompt, converte para o mesmo, usando o mesmo modelo de embeddings, por isso que o modelo de embeddings é importante, converte para também um vetor, e internamente ele faz uma busca vetorial, é um outro tipo de busca. Então ele não está comparando texto, ele está comparando pontos em um gráfico, e aí ele vai pegar os pontos mais Isso. próximos desse gráfico, ou seja, indiretamente os textos mais próximos, mais relevantes, mais similares àquela consulta que a gente está fazendo. E aí? E aí é isso que a gente vai fazer no próximo passo aqui, né? Existem algumas formas de fazer de calcular essa similaridade. Uma das mais comuns é a similaridade de cosseno, né? Que é você vai calcular ali o tanto que esse ângulo, né, entre esses dois vetores é maior ou menor. Então, se eu tenho menor ali, eu tenho uma menor distância entre eles, eu tenho mais chance de que é, esse texto, né, que a representação de um texto é próxima ou tem relação com o outro texto que representa ali aquele vetor. E aí é isso que a gente está fazendo aqui Isso. Você na, vê que ele na buscou busca. ali quando o Silvio Santos morreu e ele só está testando a busca, né, para ver se o banco vetorial tá certo. E aí ele pega o doc 0 ali, que acho que é o primeiro resultado. E você vê que esse, Flávio, é até uma reflexão que eu quero trazer, tá? E esse daí tá usando um modelo de embeddings do Olama que é multilíngua. Isso também faz diferença, tá, pessoal? Se o modelo de embeddings é multilíngua ou é só em inglês. Então, vê que, Flávia, essa resposta aí não tá muito boa, né? Esse documento aí. Mas segue aí pro próximo. Vamos ver. Tá. Aí aqui agora é a parte em que eu vou escrever o prompt, o template aqui. E aí eu tenho que deixar uma variável aqui para que eu inclua os documentos que vão ser buscados lá. Então, né, quando eu estou montando meu template, eu vou montar algo assim, né? Ah, você é um assistente, e tal. Aqui nesse caso, né, para ele responder Flávio, em dá licença, dá só português. mais um zoom aí nessa tela, um comando de mais pra ficar Tá melhor. pequeno? É, Tá. Tá melhor? Ou mais? melhor. Tá Precisa de bom, tá mais bom, um. tá bom, tá bom. Vou voltar um pouco. Bom, e aí os modelos, né? Dependendo do modelo, você vai ter esse tipo aqui de token, né? Que ele precisa para entender qual parte é o do papel, né? Do role, qual parte é o do assistente, qual parte é do humano, né? Que vai incluir a pergunta ali. E aí eu tenho que ter essas variáveis aqui para incluir tanto a pergunta, né, que eu mandei para o meu, que eu quero, né, perguntar para o meu modelo, Isso. quanto o contexto que vão ser ali as respostas não, os documentos que eu busquei ali do meu banco de dados de vetor Isso. e que estão próximos ao que eu perguntei. A Então ele informação, vai né? A montar isso. informação que a gente quer que ele Isso. fundamente a resposta, que exatamente está falando aí. Legal disso, eu vou colocar aqui também um tutorial de prompt engineering, tá? É que isso que a gente está fazendo é o prompt. Né? Tem ali em cima, até nesse próprio notebook, Flávia, sobe um pouquinho ali, tem um link para. Então, Aqui, né? cada modelo, cada arquitetura de modelo tem um template, né? Dos prompts. E quando a gente está falando em conversação, em chat, tem esses papéis, né? Tem o sistema, tem o usuário, tem o assistente e outros que a gente pode falar depois, de chamada de função, etc. Mas o interessante, Flávio, é que quando a gente está fazendo um chat ali com o modelo de IA, a gente não vê essa parte. Né? Quem vê é quem desenvolveu, quem está ainda configurando o uso do modelo. Ou injetando um contexto como esse a gente está injetando desse banquinho aí que você criou localmente. Isso. Bom, aí aqui eu vou fazer esses passos, né, de montar o template do meu prompt, pegar os meus documentos aqui, né? Isso. E aí o LangChain tem essa parte aqui, Create Retrieval Chain, né? Então, dentro, né, aqui eu vou fazer a busca dos vetores aqui.
e combinar com os documentos aqui que ele vai montar esse template aqui do prompt. O LangChain acaba abstraindo essa parte, né? De, eu tenho que ir lá buscar, voltar, injetar ali naquelas variáveis contexto, input, ele acaba fazendo esse chain, né? Ele faz o encadeamento pra É, gente. bom, e aí no final aqui, né, quando eu mandar a minha pergunta, que é esse invoke aqui, Uhum. vamos ver, vamos ver se ele vai responder. Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto de 2024. Veio meio estranho aqui, Vai né? A lá. formação da frase aqui em português. É. Em São Paulo. Eu não, foi 17 ou foi Então, 16 de agosto? então, eu acho que não. Por isso que eu botei três notebooks ali em cima. Mas a gente vai rever isso. Entra no Wikipedia aí, abre o browser de novo, entra no Wikipedia. Mesmo assim, a gente tem que conferir a informação, né? Quando a gente está perguntando algo que a gente já sabe, é... quer ver? Ele deu 17 de agosto, né? Eu suspeito que esteja errado porque quando você fez a busca lá, não, tá certo, Tá certo. Aos 93 anos. tá certinho, Fez certinho. É, legal. deu certo. Então ele respondeu certo. Agora volta lá no notebook. Mas eu falo assim, mas poxa, ele poderia ter respondido errado, né? Então vamos ver ali embaixo, ó. Esse daí eu adicionei no tutorial, que é sem o LangChain, né? Ó, eu tô chamando o modelo ali direto, tá vendo? Eu tô dando model invoke. Então aí eu não tô Tá. chamando o nosso RAG. Eu tô chamando só o Granite puro. Você vê que ele já responde outra coisa, né? O que ele respondeu aí? O renomado, produtor, isso que chama, o pessoal chama de alucinação, né? Eu perguntei da morte. Faleceu em 2014. É, Se você está referindo a outro Silvio Santos, tralalá, lalá, ou seja. Aí eu fiz um outro teste aí embaixo, Flávia, que eu faço as duas coisas, olha aí, nessa célula. A gente faz 10 vezes, faz um for aí, chama 10 vezes, um com RAG e um que eu tô chamando de puro aí. Até pra gente ver uma coisa que é interessante, ó. Você vê que o próprio Hag ali já respondeu desculpe, não tenho a resposta, desculpe, não tenho a resposta, desculpe. Então, como o modelo ele é probabilístico, ele cada vez vai dar uma resposta diferente. E olha que coisa feia que ele tá dando. Na verdade, esse eu mudei a pergunta, né? Eu tô perguntando quando ele nasceu, tá? E aí o próprio Hag está falando que não tem acesso. Quando o Hag está falando ali que não tem acesso, é porque a gente limitou no prompt para ele não responder se não tiver no contexto. Então provavelmente a busca foi muito ruim e ele não conseguiu essa informação na busca. E aí ele fala que não sabe. Então isso é uma outra coisa que o pessoal reclama muito. Fala, por que ao invés de inventar uma resposta, um LLM não me fala que não sabe? Porque, de novo, ele não é um motor de busca, ele não sabe que ele não sabe. Para ele, aquela informação estatisticamente está certa. Né? E, e acho que eu coloquei ali no comentário a data correta de nascimento dele, estão todas erradas. Mesmo com o RAG, esse daí dá errado. Olha lá, foi 12 de. Eu botei ali no comentário em cima. Não, sobe mais um pouquinho. Na célula que chama mesmo esse for. Ali, ó. Tá no comentário, ó. 12 de dezembro 12 de de dezembro. 1930. Então, alguns acertam o mês, alguns acertam o ano, mas nenhum aí crava a resposta. Então, a reflexão que eu quero trazer aqui é que isso acontece porque não porque o modelo é ruim. Tá? E veja que aí, Flávia, a gente está fazendo algo que a gente não fez no outro, que a gente está testando em português. Então, o Granite ele foi treinado É, nativamente em português. Então, se eu colocar ali no prompt que ele é um modelo brasileiro para ele só responder em português, ele vai responder. Isso é uma outra confusão que as pessoas fazem. Eu estou escrevendo em português e ele está me respondendo em inglês. Gente, o modelo de linguagem ele não é um sistema. Ele não tem um detector de língua para saber que língua você está falando e para responder. A gente tem que
ser literal, a gente tem que explicar. Se a gente quer que responda em tal língua, e ele não é um tradutor também, né? Ele pode traduzir se a gente mandar no prompt que a gente quer que traduza. Só para ilustrar, Flávia, abre o outro notebook que a gente colocou. Esse está usando o Lama, mas tem um outro notebook que estava usando o outro, o RAG, o de baixo aí, esse BR aí. Esse também está em Esse. português. Não, não. Esse é o original do. Isso. Vamos rodar esse aí. Vai rodando esse rapidinho, só pra gente ver a diferença. Aí acho que você vai ter que rodar para ele criando o contexto. Então esse daí a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Acho que as dependências não precisa. A gente só mudou o modelo de embeddings. Olha aí, ó. Essa que é a, a Sei. célula-chave. Então a gente estava usando um modelo Snowflake do Olama e aqui a gente está usando um modelo multilíngua do Hugging Face. Eu não sei se já tinha baixado aí, vamos ver se já tinha baixado. Senão ele vai baixar agora. Vai demorar. E aí eu vou colocar todos esses links para vocês rodarem. Tudo isso roda com open source, tudo local. Os modelos de embeds, o Granite é open source, tudo aí é open source. A gente cria o Milvus, cria o banco de dados vetorial da mesma forma. E aí, deixa eu ver lá embaixo. Você já tem o output rodado deles ou não? Não, né? Você apagou o output. Não, Ah, esse tá aqui aí, tá não. rodado? Tá Ah, então aqui. vai seguindo, vai seguindo. Ele faz a mesma coisa, Tá olha lá, ele aqui, ó. cria os chunks. Aí, olha a busca aí, olha a busca vetorial ali. Volta, Flávia, para ver como ele já buscou muito melhor. Quando a gente testou o banco de dados, ó, quando o Silvio Santos morreu. Você vê que o outro, ele falou assim, referência a esse artigo, tal, que era um artigo de uma notícia, por exemplo, da data da morte. Aí não, aí ele já voltou a informação. Ou seja, ele já buscou muito mais preciso, porque é esse texto que vai pro prompt, que ele vai injetar no prompt. Ele não vai clicar num link para ir abrir uma notícia para puxar informação. Aí desce aí, já é um aspecto melhor, esse já parece melhor. Tudo graças ao modelo de embeddings ser multilíngua e ser um modelo diferente. O prompt está igual, aí a pergunta, 17 de agosto de 2024, acertou. Você vê que, gente, você vê que quando o modelo tem a informação, Flávia, ele responde muito menos palavras, tokens, né? Ele não fica inventando coisas. É, Já na linha seguinte, que eu pergunto direto para o modelo ali, que eu dou o modelo invoke, ele já fala, ó, não tenho essa informação sobre o falecimento de Silvio Santos, pois ele ainda está vivo. Ele nasceu em 12 de setembro de 1938, ou seja, errou várias vezes, porque ele falou que não tem informação, deu informação e deu duas informações erradas. Falou que está vivo e deu a data de nascimento errada ainda, que foi 12 de dezembro de 30. Ou seja, não dá para confiar no modelo puro, gente. E aí vamos ver depois o meu teste definitivo que eu fiz 10 vezes aí quando nasceu. Gente, não vamos testar com uma pergunta só, né, Flávia? Vamos fazer vários testes, né? Avaliação correta. E aí quando nasceu, com o RAG, eu acho aqui, passando o olho, parece que ele acertou todas, né? As 10 vezes. acertou todas, né? E sem o puro, cada um ele deu. Cada resposta ele deu uma Uma diferente. resposta diferente. Porque ele não tem fundamentação. Aí ele vai, estatisticamente, cada vez que ele roda, ele começa de um ponto. Então ele dá informações ligeiramente diferentes, né? Eu vejo que o ano ali praticamente ele acertou. Um ele dá 40, um ele dá 30. Os dias ali são. Mas não é, gente. Não funciona. E aí, por último, Flávio, eu queria mostrar a chamada que ele faz, né? Pra gente ver a transparência. Então a gente tem o input, que é o prompt que a gente colocou, o contexto, que são os documentos que ele foi lá pegar no banco de dados vetoriais que você criou. Então, se a gente tivesse carregado várias páginas da Wikipedia, ou vários PDFs, ou várias fontes, você vê que ele tem os metadados ali, né? A fonte, a página do PDF, se for quebrado por PDF, e os textos. Então, no fim, ele joga um monte de bloco de texto lá, que são esses documentos,
junto com o meu prompt. Volta lá para a esquerda. E aí E aí ele manda. ele dá a resposta correta. Aqui ele já tá pondo Mas ele não dá a resposta. resposta correta porque a resposta correta está em algum lugar aí nesses blocos de texto que você tava olhando aí pro lado. Então, RAG é isso, Flávio. É muito sensível ao modelo de embeddings que a gente está usando, ao tamanho dos chunks, que é o tamanho desse texto aí, que cada bloco de texto que a gente vai pedir para buscar no banco de dados. E é muito sensível à língua. Por isso que eu queria fazer esse tutorial com a língua portuguesa. Porque para mostrar até um demo de que o modelo Granite funciona em português e que fazer RAG em português ainda tem esses detalhes. Você vê que com esse modelo multilíngua small aí, ele funcionou muito melhor do que com aquele modelo do Olama. Funcionaria com aquele? Funcionaria. Mas aí a gente teria que fazer uns outros ajustes aí em tamanho do chunk, provavelmente, entre outros. Isso aí. Ainda ele não baixou aqui esse modelo. Não, mas não tem problema. Então, gente, esse é o laboratório 2 da nossa sessão de Granite. Se você perdeu algum outro, a gente já tem mais 2 vídeos antes desse, o link está aqui na descrição. Então tem a introdução dos modelos Granite, que eu e a Flávia fizemos. Tem o primeiro laboratório que eu e o Paulo fizemos, esse daí, de resumo de textos. E esse é o episódio 3, que é o segundo laboratório, que é o RAG com LangChain. E a gente incrementou. O laboratório ele está em inglês e está usando um modelo de embeddings genérico lá, o Almini, que é o mais popular. Mas o Almini não é bom em português. Então a gente mostrou aqui outros 2 casos de modelos de embeddings para português e colocamos o Granite para entender e escrever em português, porque ele foi treinado em 12 línguas. Então ele não sabe a língua como efeito colateral, Flávio. A gente falou lá na primeira sessão, ele foi treinado em 12 línguas. Então se você olhar ali o prompt que a gente fez, volta lá no prompt, Flávio, só pra gente mostrar onde que a gente configurou, né? Configurou ele para falar português. Foi exatamente aí, Aqui, né? nesse prompt onde a gente falou ali, ó, você é um assistente brasileiro, responda sempre em português. Isso já é o suficiente para, vamos dizer assim, travar o modelo para ele ir na parte onde estão mais os pesos. Lembrando que o modelo é um modelo estatístico, por dentro eles são números, então a gente joga ele mais para o lado onde foi os dados de treinamento em português. Então, é isso, Flávia. Tem mais alguma coisa para a gente concluir? Bom, no meu GitHub público tem um outro exemplo, também usando uma versão diferente de Granite. Ótimo. Se Vamos deixar aqui o link alguém quiser também, dar claro. uma fuçada lá, é esse aqui, e usa também uma outra forma de conexão. Tem alguns outros exemplos, né, que a gente pode, de repente, falar algumas próximas aí, que é usando o RAG como ferramenta, né, no Ah, não. sistema de agentes também. Em Esse janeiro aqui, a gente vai fazer esse, com certeza, de agente, com chamada de função, que aí a gente já entra um nível mais detalhado, né? Você vê que o RAG ali é mais um pedacinho. Legal. Vou colocar então o GitHub da essa é Flávia mais aqui um na bloquinho. descrição. E e é isso. Beleza. Por hoje acho que é Finalizamos isso. então o workshop 2. E amanhã tem, lembrando, amanhã tem o de Time Series, né, de séries temporais, e o de, na quinta-feira, a gente tem o de código. Então não deixa aqui de se inscrever no nosso, no nosso, no nosso canal aqui do Purricast. Se inscreve aqui no YouTube, divulga aí pro seu time, pra sua empresa. Segue a gente também lá no Instagram, que a gente também coloca várias notícias lá, eventos, tudo que a gente faz. E até a próxima, até amanhã. Obrigado, Flávia. Tchau, tchau.